Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o canal Papo Musical, eu sou o Rodrigo Caju e tô aqui para falar de música. Hoje eu vou falar sobre os 4 discos mais vendidos de toda a história. Então vão haver obras-primas aqui no nosso vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação, para que você não perca nenhum vídeo novo. E por favor já vai deixando seu like aí, porque assim você ajuda pra caramba a gente aqui do canal, beleza? Então tá certo, é isso, espero que vocês fiquem comigo aqui até o final e vamos pro vídeo, valeu! O primeiro disco que a gente vai falar aqui se chama The Bodyguard, né, que traduzido fica O Guarda-Costas. Você provavelmente já ouviu falar nesse nome, porque ele é a trilha sonora de um filme que se chama O Guarda-Costas e é muito popular aqui no Brasil e lá fora também. Esse é o disco de trilha sonora mais vendido da história, né, da categoria de trilha sonora. A Whitney Houston, que além de ser a atriz do filme, também é a cantora da trilha sonora e a coprodutora desse disco da trilha sonora que foi lançado no dia 17 de novembro de 92 pela Arista Records. Esse disco bateu um recorde que foi vender 1 milhão de discos na primeira semana de vendas, 1 milhão de cópias na primeira semana. Isso é muita coisa, mas nada comparado à proporção do que esse disco vendeu, que foram 45 milhões de cópias. O disco ganhou o Grammy de disco do ano e além de ser o disco de trilha sonora mais vendido do mundo, da história, ele também é o 15º disco de música em geral mais vendido nos Estados Unidos, contando com alguns clássicos, incluindo I Will Always Love You, que é provavelmente a música mais famosa da Whitney Houston, que é uma música muito difícil de cantar e mostra como ela tinha uma voz assim absurda, né? Uma voz de realmente causar intriga. Hoje em dia, se você quer mostrar que você é um cantor sinistro, normalmente você vai cantar I Will Always Love You, que tem subida de tom no meio da música, tem umas coisas que normalmente impressionam muito o público. O próximo álbum que a gente vai falar aqui nessa lista se chama The Dark Side of the Moon, da banda Pink Floyd, que além de ser um grande clássico do rock, é o 3º álbum mais vendido da história. Esse álbum foi lançado no dia 1º de março de 1973 e ele marca uma fase diferente da banda, onde eles diminuíram um pouco os instrumentais, que tem todo aquele lance do progressivo com instrumentais bem longos. Então eles diminuíram um pouco, apostaram bastante no uso dificultoso dos instrumentos, também um uso complicado de efeitos sonoros, e é tudo muito bem arquitetado, e eles arquitetaram isso junto com Alan Parsons, que é o produtor do disco. O disco foi produzido lá no Abbey Road Studios. Foi um sucesso estrondoso, esse disco entrou logo para Billboard 200, ele chegou no topo dessa lista, que é uma lista dos 200 álbuns mais vendidos toda semana. E eles ficaram, gente, nessa lista por 777 semanas. Foi do ano de 73 até o ano de 88. E como se não bastasse, em 2009 rolou uma modificação na maneira de contabilizar as vendas para essa lista e eles voltaram com o Dark Side of the Moon e ficaram lá por mais 900 semanas. Gente, 900 semanas é muita coisa para você estar entre os 200 álbuns mais vendidos por semana. É realmente muita coisa. Esse álbum está entre os 200 álbuns definitivos do Hall da Fama do Rock and Roll e vendeu 45 milhões de cópias. É muita venda. Além de ter grandes sucessos como Money, que é uma música muito conhecida do Pink Floyd e é um single que foi lançado também nesse disco. O próximo álbum que a gente vai falar aqui na nossa lista se chama Back in Black, da banda AC/DC, que além também de ser um grande clássico do rock, esse é definitivamente o disco de rock mais vendido da história. Logo depois de produzir Highway to Hell, que foi um grande sucesso da banda, eles começaram a fazer o Back in Black, que é esse disco. O grande problema é que nesse meio tempo, o vocalista Bon Scott veio a falecer, então são vários problemas, né? Primeiro de tudo a perda, porque quando você está numa banda com a galera é realmente é como se fosse uma família. E depois da perda vem o negócio,
porque você trocar o vocalista de uma banda dá um trabalhão danado. Mas eles conseguiram fazer a substituição pelo Brian Johnson, só que depois que o Brian entrou, eles refizeram o Back in Black inteiro, e tem alguns clássicos bem poderosos nesse disco, inclusive a faixa título Back in Black. Esse álbum foi lançado no dia 25 de julho de 1980, vendeu 50 milhões de cópias e também está entre os 200 álbuns definitivos do Hall da Fama do Rock and Roll. Finalmente chegamos ao nosso primeiro colocado, o disco que mais vendeu na história, sem depender de gênero musical, sem depender de nada. Ele é realmente o disco mais vendido da história e é Thriller, do Michael Jackson, rei do pop. Esse disco foi produzido pelo Quincy Jones, assim como alguns outros trabalhos do Michael Jackson, e foi coproduzido pelo Michael Jackson. Inclusive já vi isso em algumas cenas. Tem alguns vídeos na internet da produção do Michael, e tá lá o produtor no teclado e o Michael de fora dando espetáculo. Faz assim, tanana, e faz com a boca, e o cara vai lá e reproduz no teclado. É uma maneira incrível de produzir, além de ser uma cena muito boa de se ver, justamente por serem grandes clássicos da música internacional. Esse disco custou $750 mil e foi financiado pelo produtor, pelo próprio Quincy Jones. Então, além de produzir o disco mais vendido da história, ele também financiou o disco. O álbum rendeu 8 Grammys, sendo um deles o de álbum do ano, e os 7 singles que foram lançados desse disco estiveram entre as 10 músicas mais tocadas nos Estados Unidos na época do lançamento. É muita música emplacada num disco só, isso é demais. Além de tudo isso, esse disco revolucionou de outra maneira. Na época não era comum você lançar clipes musicais para ajudar na divulgação do seu trabalho. E esse álbum veio com 3 clipes, que foi Billie Jean, Beat It e Thriller, que além de serem 3 músicas de super sucesso do Michael Jackson, na época passavam na MTV a rodo o tempo todo, fazendo com que as pessoas cada vez mais consumissem o trabalho dele. Pessoal, esse disco vendeu 66 milhões de cópias. É muito disco. Também pelo fato de misturar muitos estilos, pop, rock, R&B, pós-disco, ele misturava tudo isso e virava aquele estilo único do Michael Jackson, e isso provavelmente atraía muito as pessoas para as músicas que as pessoas acabavam se identificando. Além de tudo isso, esse disco também está entre os 200 álbuns definitivos do Hall da Fama do Rock and Roll. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem ficado comigo aqui até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você não perca mais conteúdo e deixa o seu like, porque você vai ajudar pra caramba a gente aqui do canal. Se você quer me ouvir falar sobre algum assunto musical, por favor, deixa aí nos comentários, sugere, porque com certeza eu vou fazer com o maior prazer. Valeu, pessoal, muito obrigado. Esse aqui é o canal Papo Musical, eu sou o Rodrigo Caju. Valeu!